ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer poder recebê-lo ou recebê-la para mais uma etapa de conversas. O nosso compromisso com você é o mesmo sempre. Nós queremos trazer histórias, curiosidades ou assuntos diferentes que conectam com sua vida de alguma forma. Então, como o desafio é esse todas as semanas, a gente quebra mesmo a cabeça, especialmente o Ed, que trabalha aqui nos bastidores, né? Em encontrar um bom entrevistado, encontrar um jornalista que possa nos auxiliar também. E eu vou dizer para vocês, achamos um assunto e o nosso desafio vai ser, em 60 minutos, tentar transformar ou desmistificar esse assunto para mostrar como essas coisas são tão importantes para a sua vida e que talvez você não sabia até o momento que você está ouvindo esse programa. Então, para me ajudar hoje, fizemos um convite aqui para alguém muito mais que especial, né? Então, ela não é uma simples jornalista, né? Ela é jornalista, ela é autora, ela é alegria pura, ela trabalha com entidades sociais, ela cuida de reputação, ela tem uma atuação assim tão ampla, um leque de atuação tão amplo, que faz a gente ter orgulho de ser amigo dela, né? Então, Rita, é um grande prazer receber você aqui no programa ABC Cast Conexões. Então, Rita Santos é a nossa jornalista convidada. Tudo bem, Rita? Tudo bem, nossa, que honra, viu? Fiquei muito feliz com o convite e obrigada pela apresentação aí, pelas palavras. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu disse e falo para todo mundo, sou muito curiosa, né, para aprender coisas novas. E estou aqui para aprender com o Bruno também, com o nosso tema, para desmistificar aí o que o entrevistado vai trazer. Isso aí, Rita. Obrigado pelo convite. E agora vamos falar do nosso entrevistado? A gente hoje quer bater um papo sobre inovação, né? Então, para a gente poder se aprofundar nisso, a gente recebe o Bruno Bica. O Bruno é cofundador e líder de operações e projetos na Orange Inovação. Ele tem uma bagagem bem sólida aqui, né, que une técnica e um conhecimento, formação, vivência prática. Ele conhece todo um ecossistema da inovação. Hoje, vocês depois podem pesquisar isso na internet, mas o Bruno, ele é uma referência nacional em conectar empresas, startups, dentro de um universo, né? E ele tem sido uma peça-chave aí na articulação de grandes redes que buscam aquele processo de não só digitalizar a sua companhia, né? Mas assim, fomentar o desenvolvimento qualificado, práticas de sustentabilidade, resultados, tudo ligado à inovação. Então, Bruno, pelo visto, você tem um trabalho muito extenso, né? E vai ser curioso a gente tentar resumir tudo isso em pouco tempo. Então, desde já, eu quero te fazer bem-vindo e é um grande prazer poder discutir um assunto tão importante como inovação com alguém com um histórico tão interessante esse como o seu. Então, seja bem-vindo. Bem, primeiramente, obrigado pela introdução. Um prazer conversar com vocês, um prazer conversar com o pessoal da ABC, uma região que eu tenho um carinho bem grande, tenho alguns projetos aí. E, enfim, vamos bater um papo, falar um pouco sobre inovação. Tenho certeza que vai ser um tempinho bem proveitoso. Isso, Bruno. Sabe, a gente tem um dever de casa, sempre a gente tenta conhecer um pouquinho do nosso entrevistado antes, né? A gente foi lá atrás um pouco da sua formação, do histórico, de onde sai a empresa e tudo mais. Você basicamente sai do sul do país, né, de Florianópolis, onde você estuda e se forma, e que, por sinal, né, Florianópolis hoje é considerada um polo de tecnologia, né, um polo de fomento de tecnologia. Então você vai lá, busca o conhecimento e depois você sai dali para conquistar o Brasil inteiro, né? E eu fico me perguntando assim, não sei quantos dos nossos ouvintes aqui conhecem bem Florianópolis. Florianópolis é uma ilha, né? É um local muito bonito, mas é um local pequeno, né? Então como que é esse choque de realidade quando você sai da ilha e você vai conquistar o Brasil inteiro para falar de inovação e tecnologia para esse Brasil tão diverso aí? Bem, eu sou manezinho da ilha, nascido e criado em Florianópolis, ainda moro em Florianópolis, né? A nossa empresa é baseada aqui,
mas a gente tem operações, projetos no Brasil todo. Então, realmente é um choque de cultura até engraçado, né? Porque quando a gente olha para Florianópolis, a gente é envolvido aqui em alguns projetos junto à prefeitura, de algumas questões voltadas à inovação. Florianópolis se preparou para esse momento de ser a capital nacional das startups, como a gente fala, de ser realmente reconhecida pela sua inovação, de ser reconhecida pelas empresas que saem daqui e vão conquistar o Brasil, vão conquistar o mundo. Ela tem uma universidade, algumas universidades muito fortes, então isso é uma base inicial de qualquer ecossistema de inovação, quando a gente vai falar. Então tem a UFSC, que é a federal, tem a UDESC, que é estadual, tem universidades particulares muito boas também. Então isso já se monta a primeira base desse ecossistema de inovação. Segundo, o ecossistema a segunda parte, vamos falar assim, desse ecossistema, ele é um problema, na realidade, né? Florianópolis, como vocês falaram, é uma ilha, não é muito grande, é um lugar turístico, ali não pode ter indústria, né, pelo seu plano diretor. Então, é uma cidade que, se as pessoas querem morar aqui, antigamente elas viviam ou do funcionalismo público ou propriamente do turismo. Então, a cidade, as pessoas, todo o entorno começou a pensar o que poderia ser feito diferente. Né? Então, de vez em quando, alguns há 40, 50 anos atrás, os egressos da UFSC que gostavam de surfar, né, que aqui tem boas ondas, não queriam se mudar para São Paulo, não queriam se mudar para o Rio de Janeiro, né, queriam continuar na ilha, vivendo um lifestyle, um ritmo de vida um pouquinho diferente, um pouquinho mais tranquilo, começaram a se especializar e a criar as primeiras empresas de tecnologia. Né? Então, quando a gente fala de Florianópolis, claro, nos últimos 10 anos isso se tornou aparente para o resto do país. Mas a gente, analisando todo o histórico, é um trabalho de 40, 50 anos de todas as pessoas desse ecossistema que hoje culmina realmente em ela ser um ecossistema forte, um ecossistema pujante. Quando a gente fala de inovação, é um dos top 3 principais ecossistemas do país. Em comparação, por exemplo, com São Paulo, é difícil até comparar, né? São Paulo realmente é essa pujança nacional, o Brasil todo se encontra em São Paulo, todos os negócios praticamente do país passam por São Paulo, e São Paulo é um país numa cidade, praticamente, né? Então, o fluxo financeiro que existe em São Paulo, eu falo que é o grande diferencial do ecossistema paulista para o ecossistema catarinense. Né? Consequentemente, tu vai ter melhores startups que saem daqui e vão para São Paulo, que saem de outros lugares do país e vão para São Paulo para encontrar melhores oportunidades, tanto de mão de obra quanto de investidores, enfim, de todo o resto desse ecossistema. Mas Florianópolis hoje, se tivesse o fluxo financeiro de São Paulo, seria uma coisa bem, bem interessante, mas acredito que vem crescendo, né? O ecossistema de inovação no Brasil como um todo, ele vem crescendo. A gente tem o Porto Digital lá no Nordeste também, que é muito interessante. A gente tem outras iniciativas no país que estão crescendo, que estão melhorando. Tem algumas iniciativas no Rio de Janeiro que são bem legais também, que estão tentando recuperar ali a parte do Mara Valley, que está querendo transformar todo o Rio de Janeiro também num grande ecossistema de inovação. E, enfim, acredito que essa é a grande tendência no Brasil aí para os próximos 10 anos, a gente falar de inovação. E aí agora, do nosso lado, a gente começa a trazer as grandes empresas, as grandes corporações para olharem para esses ecossistemas e também começarem a investir em startups para elas não perderem o ritmo. Né? E é justamente sobre isso que eu queria começar se aprofundando nessa nossa conversa, né? Porque quando você fala de inovação, hoje em dia, muito se fala de inovação, mas eu acredito que é muito de forma abstrata, assim, né? Inovação não está muito bem definido. E já você e a empresa defende muito um conceito de inovação aplicada, né? Que isso justamente é para fortalecer a competitividade regional e etc. Né? Então a minha pergunta é como você consegue, qual é o conceito por trás disso, né? De transformar o discurso da inovação em projetos práticos ali no fato, né? E que realmente se revertam, talvez em empregos qualificados, retenção de talentos, grandes projetos interessantes que tragam soluções para as metrópoles, etc. Né? Então, como fazer a inovação aplicada? Bem, primeiramente a gente tem que conhecer muito bem para quem que a gente está inovando. Né? Então,
um conceito de inovação aplicada, a gente tem que saber para quem que a gente vai, aonde a gente vai aplicar, né? Entender muito bem toda essa parte. Né? Então, quando a gente vai aos nossos clientes, e aí a gente vai, por exemplo, criar um programa de inovação aberta, onde a gente vai jogar desafios no ecossistema para fazer esse chamamento de startups para se conectarem com essas grandes corporações, a gente não faz qualquer coisa, a gente não... esse desafio aqui, vamos jogar no ecossistema. Não, muito pelo contrário. A gente faz todo um mapeamento, toda uma cadeia de negócios que precisa ser feito, que precisa ser mapeado, de processos, de pessoas, do que já é feito hoje, de como que precisa ser feito no futuro, o que é o interessante, o que eles querem, qual que é o resultado, quais são os objetivos, todo esse mapeamento de como que é hoje, de como que quer se tornar, para que a gente possa, ao buscar as melhores soluções, isso ter um fit completo com as soluções, com a companhia como um todo, né? Com aquele desafio como um todo. Porque não adianta, né? A gente conhece dentro do ecossistema algumas iniciativas que, o Bruno falou que tem o problema XPTO, vamos jogar ali no XPTO, vamos trazer a startup ABC e vamos conectar e eles que se virem, muito pelo contrário. Né? Então, quando a gente fala de inovação aplicada, a gente tem que entender aonde a gente vai aplicar essa inovação, onde a gente vai conectar essa startup, aonde a gente vai trazer esses fundadores, entender e mostrar tanto para o lado da corporação, para o lado da grande empresa, tanto para o lado da startup, como que cada lado se relaciona, como que cada lado funciona. A startup ela tem uma velocidade muito alta, né, uma velocidade muito grande, e que quer fazer as coisas para ontem, e a gente fala, calma, não é bem assim. De vez em quando a gente tem que dar 2 passinhos para trás e analisar de como que tu vai se conectar com a grande corporação. De vez em quando a gente tem que puxar um pouco a grande corporação para que as coisas aconteçam num ritmo um pouco mais rápido, mas a gente tem que entender também toda a parte de compliance, toda a parte de governança, toda a parte de riscos que existem dentro de uma grande corporação. Né? E do nosso lado também a gente trabalha com algumas indústrias, então é um pouco mais complicado, existem um pouco mais de riscos, enfim, a gente precisa ter toda essa parcimônia em trabalhar com uma grande corporação. Né? Então a gente botando todo mundo nessa mesma mesa, entendendo governança, entendendo velocidade, é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente brinca, né? A gente não acredita em inovação de parede roxa e puff, né? Que é uma inovação só para falar que existe inovação, né? A gente não chega em nenhuma corporação, nenhuma grande empresa e fala que vai pintar uma parede, jogar 2 puffs numa sala, e isso é a sala de inovação. Muito pelo contrário. A inovação aplicada, ela quer que a gente traga resultado. Né? Então, quando a gente chega nas empresas, a gente vai falar com as diretorias, vai falar com o diretor, vai falar com o presidente, vai falar com o dono, a gente entende com o pessoal. O que você quer com a inovação? Não, Bruno, a gente quer somente investir, né? Porque existem empresas que elas só querem investir em startups, é uma tendência, a empresa está ali no seu segundo, terceiro nível familiar, já está com o neto do fundador e o cara só quer começar a investir, já não tem tanto mais aquele tesão, a empresa ela já se autogerencia, então ele não tem mais aquele tesão do dia a dia de ter muitos problemas para resolver, então ele quer fazer alguma coisa diferente, que é só investir em startups, e acha isso a empresa dele como uma âncora para isso. Um segundo ponto a gente quer, além de investir, a gente quer ter retorno sobre a inovação, a gente quer ter eficiência operacional, a gente quer ter ganho de rendimento, a gente quer numa determinada área não precisar mais contratar, numa determinada área a gente poder avançar com as vendas, então tudo isso a gente vai entendendo, como a gente fala, a gente não só chega numa empresa, não pinta uma parede roxa e joga 3 puffs, a gente vai lá e realmente vai entender o que é o resultado operacional para cada corporação. Ô Bruno, sabe que a Rita, na hora que eu apresentei, falei que ela era múltipla, né? E de fato, né? Ela atua aí no mercado da construção civil e também na editorial, comunicação e tudo mais. Ô Rita, você tem visto muito de inovação nas áreas que você atua? Olha, bastante, viu, Thiago? Se fala muito, né, em inovação e muitas vezes a gente fica perguntando do conceito, né? Mas o que é inovar, né? É realmente trazer alguma coisa, não é só que alguém não tenha feito ainda, mas que alguém possa ter feito de uma forma diferente. Na construção civil, isso acontece bastante, às vezes de uma forma até simples,
mas que possa trazer algum resultado, como o Bruno falou, financeiro para a própria empresa, ou o Lean Construction, né, é um conceito aí de inovação que se faz, como o Bruno falou, né, mapeia o canteiro de obra e tenta tirar ali os pequenos problemas ou os pequenos entraves que você tem para poder crescer, ganhar em tempo, em produtividade. Enfim, fala-se muito, viu, Thiago, na questão de inovação, na questão de trazer produtividade, retorno financeiro. E às vezes, Bruno, eu fico pensando assim também, né? Na prática em si, fazendo um contraponto. Será que a inovação aberta, né? Essas parcerias com as startups, claro, né? Tem um resultado aí prático em algumas empresas, mas para algumas, principalmente as maiores, não é algo que fica mais no sentido de você colocar em relatório para, sabe, para os acionistas, aquilo que a gente chama, né, de teatro de inovação, para os acionistas ficarem felizes. O que dá para mostrar de resultado? Bem, a gente tem diversos casos, né? Desde a Google, plataformas que criaram, que não só criaram, né? Elas co-criaram inovação através de inovação aberta, e trazendo até alguns cases para o Brasil que são muito interessantes. A Engis, pelo que eu não me engano, se eu não me engano, tem um case muito interessante. Tem algumas outras empresas que vão fazendo realmente a inovação aberta. O que eu digo para essas empresas é o processo, né? Como que tu vai montar a tua equipe de inovação, como que tu vai estruturar a tua área de inovação, como que tu vai estruturar os teus processos, né? Tem empresa que realmente quer fazer o teatro da inovação, quer, como eu falei, né, pintar a parede de roxo e jogar 3 puffs numa sala, e tá tudo certo, e vai falar que tem um programa de inovação aberta, vai jogar os desafios no mercado, e quando for ver, não tem nenhuma startup conectada, até as startups se inscrevem, mas elas não recebem retorno. Tem empresas que fazem um monte de coisas, que estão dentro de hub de inovação, e tudo isso realmente vira um teatro, né? Por isso que quando a gente vai para dentro das corporações, né, a gente está mostrando o como fazer, né? O que precisa ser feito, todo esse processo, né? E aí a gente tem essa visão de não somente de forçar, entre aspas, né? Entre aspas, forçar a inovação dentro das empresas por conta de que é isso que a gente está sendo pago, vamos falar assim, né? E aí a gente mostra o outro lado. Por que fazer inovação? Não é... O problema de muitas vezes do teatro de inovação é a cultura. Né? Então tem esse choque de cultura entre o colaborador, a gestão, com essa nova solução, com essa inovação que está vindo. Então isso realmente, de vez em quando a inovação não quer ter o atrito, mas se a gente vai ajustando toda essa cultura, se a gente vai ajustando toda essa visão, e ao mesmo tempo é um processo top-down, né, que vem direto do pessoal da diretoria, que vem do presidente da organização, mostrando, não, eu quero fazer inovação não somente para inovar, mas também para investir em startups. Isso pode ser um retorno financeiro para a corporação. A gente começa a entender que começa a fazer mais sentido. E não faz sentido somente no relatório, faz sentido no dia a dia, faz sentido também para dentro de todo o processo da organização. Ô Bruno, você acha que esses processos de transformação digital das empresas, né, eles hoje são bem estruturados ou existe ainda muito espaço para melhorar? Até na questão de entender, quando eu vejo uma nova tecnologia e eu quero aplicar isso na minha empresa, eu estou querendo trazer só porque está todo mundo utilizando, como a onda das IAs, né? Sim. Ou eu, de fato, as empresas elas estão conseguindo enxergar que, de fato, trazer essas tecnologias, fazer a transformação digital possibilita ganhos, economias e abre possibilidades. Na sua visão geral, como é que está isso aí no Brasil? Eu acho que ainda tem muito espaço para melhorar. Acho que tem muita oportunidade sendo perdida pelas grandes corporações. Né? Eu acho que tem muita startup que quer se conectar, né? E aí, claro, a gente analisa as ondas, né? A gente teve a primeira onda lá atrás do metaverso,
A gente teve a onda do blockchain e elas não foram pegando. Isso realmente não pegou a nível mundial, né? Blockchain até deu uma pegada, mas isso não aconteceu realmente a revolução que a gente imaginava que iria acontecer. Mesma coisa com o metaverso. Agora na IA não, a IA é um pouco diferente. A IA ela vem para ficar. A empresa que não souber utilizar a IA, ela vai perder força operacional. Isso a gente já começa a perceber. Aquelas organizações que não conseguirem aplicar a IA dentro do seu dia a dia para diversas oportunidades, elas vão perder operacionalmente, então vão deixar oportunidades e seus custos serão maiores. Claro, tem que saber utilizar a IA, né? Não é chegar e colocar IA em tudo e um monte de robô e é isso daí. Mas tem oportunidades que se não souberem como se utilizar a IA, o custo operacional da empresa vai ficar maior, né? Mas voltando ali à parte da transformação digital, sim, existe muita oportunidade de melhoria. A gente precisa começar a analisar, as empresas elas precisam começar a analisar onde que elas, além de transformar-se digitalmente, como que elas podem investir em startups, como que elas podem se relacionar de maneira saudável com startups, para fazer com que as startups cresçam, consequentemente o seu negócio próprio também cresça, né? Então, quanto a startup que ele está se relacionando melhora, cresça, ganhe mercado, ele também tem a oportunidade de fazer isso, de crescer, de ganhar mercado junto com a startup. Então, são oportunidades que estão na mesa. Eu acho que tem muita gente ainda que não está sabendo como se relacionar, como fazer, e acredito que esse é o caminho. Uma dúvida já, minha curiosidade aí, Bruno. Na prática, como funciona? Por exemplo, a Orange faz contato com as empresas, como vocês captam, né, essas oportunidades? Ou as empresas demandam? Porque acho que vocês acabam absorvendo um pouco, né? Observando e absorvendo aí da necessidade do mercado. Perfeito. Então, a Origin hoje ela atua como uma orquestradora de inovação dentro das organizações, tá? Então, a gente vai para dentro da organização e a primeira pergunta que a gente faz é: o que você quer com a inovação? Né? Então, é a primeira parte que a gente quer entender, se é só realmente a parte de investimento ou se é realmente a parte de inovação completa, né? Então, e aí dentro da organização, dependendo dessa resposta, a gente consegue fazer de tudo um pouco para a organização na parte de inovação. Então a gente cria programas de inovação aberta, cria programas de empreendedorismo, tem toda essa parte de aculturamento de inovação junto às empresas, cursos, palestras, toda essa parte de realmente de fazer com que a organização e seus colaboradores eles comecem a pensar de forma mais inovadora dentro da empresa. E aí dentro desses programas a gente começa também a ter a parte de investimento, né? Então a gente vai criar veículos de investimento, ajuda a criar veículos de investimento para essas organizações, e a partir disso a gente começa a se conectar, fazer com que a empresa se conecte junto com as startups. A gente tem um banco de startups que a gente começa a conversar, e aí a gente faz toda essa parte operacional também para as empresas, né? Porque as empresas elas estão começando a entender que elas não têm a mão de obra qualificada para poder operacionalizar realmente a parte de inovação, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue trabalhar e investir em startups, não é qualquer pessoa que consegue realmente ter dentro da organização, que muitas vezes se cria um comitê de inovação, né? E aí a pessoa ela tem, né, o colaborador ele tem 1001 tarefas para fazer no seu dia a dia, ele não consegue parar para fazer realmente a inovação no fim do dia para a empresa. Então a gente acaba fazendo toda essa parte e trabalhando com elas no sentido de captar essas startups, conhecer essas startups e, dependendo do modelo, investir nessas startups, né? Então a gente trabalha, quando a gente cria o veículo de investimento, a gente trabalha toda a tese, como que vai ser feito, o que a gente quer investir, qual que é o perfil de startup que a gente quer investir. E claro, né, isso tudo sendo sempre aprovado pela corporação, pelo comitê que a gente vai criando, né? Então, esse é rapidamente um pitch rápido falando um pouquinho sobre a Origin, né? Ô Bruno, até aproveitando isso, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu tenho visto um movimento em muitas empresas de diferentes setores, né? Por exemplo,
setor do varejo, setor de seguros, alguns movimentos dentro de indústrias onde eles criam uma espécie de aceleradora de startups. Eles propõem lá uma série de problemas que aquela empresa, aquele segmento tem, e aí eles promovem aquele encontro de startups, fazem aceleração, fazem aquele incentivo para que eles desenvolvam soluções e no final de um processo acabam contratando aquele serviço ou incorporando aquilo dentro da cultura da empresa. O trabalho que vocês desenvolvem tem um pouco de relação com isso? Tipo, se eu tenho a minha empresa e eu quero começar, eu não sei por onde, talvez é com vocês que eu tenho que conversar? Isso, perfeito, né? Então a gente acaba ajudando as organizações a buscar, primeiramente, né, entender sobre a sua inovação, né? Então depois, nessa parte aí, mais voltada à inovação aberta, a gente ajuda elas a se entenderem os seus problemas, entenderem os seus desafios, entenderem quais são os seus problemas que elas querem levar para o ecossistema, porque tem muita coisa que a gente não leva para o ecossistema, né? Então a gente faz essa separação, porque tem coisa que tem que ser resolvida dentro de casa, tem coisa que a gente chama de core business, a gente tem que fazer e resolver dentro de casa, que na core business a gente acaba levando para o mercado, para o ecossistema, porque a inovação é muito mais rápida. Então, depois disso, a gente faz toda essa parte de lançamento, a gente lança esses desafios, tem alguns parceiros nossos que a gente acaba jogando esses desafios para o ecossistema e para os seus próprios ecossistemas. A gente acaba muitas vezes indo atrás de startups também que a gente tem dentro da nossa base para que elas resolvam essas soluções, porque muitas vezes as startups elas estão também no seu modo ali focados em alguns dos seus problemas e elas acabam não vendo, então a gente vai atrás, a gente busca pela mão essas startups para que elas possam resolver os desafios, e aí depois disso a gente trabalha todo esse processo, né? De inovação junto à corporação, colocando todo mundo na mesa, fazendo toda essa parte de entendimento de velocidade e de governança por todos os lados, para que não tenha problema, para que não tenha ruído, a gente não, entre aspas, coloca as duas na frente e sai da sala, a gente continua na sala, a gente vira um mediador desse processo, a gente vira um mediador dos resultados, acompanhando tudo, para que no final do dia a POC saia, né, a solução seja implementada dentro da empresa e todo mundo fique feliz, né? E muitas vezes também role o investimento na startup. Eu estava imaginando aqui, Bruno, assim, todo esse ecossistema mesmo, né, que você comentou, isso é válido também para uma pequena empresa? Porque uma pequena empresa, ela às vezes mal consegue manter os custos operacionais dela. Então, a pauta de inovação acaba não cabendo ali, né? Ou cabe, não sei, como é que é isso? Eu brinco que inovação ela cabe em qualquer empresa, né? Claro, vai depender do tamanho da empresa, vai depender do tamanho do cheque, do orçamento que ela tem disponível para fazer o que é possível, né? Então, claro, a inovação para pequenas empresas, ela de uma forma, de uma escala menor, de um pouco menos ritmo, velocidade e menos problemática também, né? Então, a gente muito se é pensado a inovação colocar uma plataforma nova, uma tecnologia nova. Não, inovação é realmente fazer o diferente, né? Pensar o diferente, fazer realmente de forma diferente, né? Produzir de maneira diferente daquilo que já é feito hoje. Então, realmente são maneiras que a pessoa, o empreendedor de pequena empresa, ele precisa sair um pouquinho da caixa de vez em quando para fazer aquilo que está na sua disposição, que está na sua visão, para que realmente ele possa ser sustentável e crescer no seu ritmo também. Mas a pauta de inovação ela está presente em qualquer empresa de qualquer tamanho. E em setores, por exemplo, segmentos dentro da empresa, por exemplo, ESG. Há espaço para inovação dentro do ambiente de ESG? Com certeza. Até a gente tem uma startup que é do ABC Paulista, né, já que a gente está falando de um canal aí do ABC Paulista, que se chama Tree. Ela é voltada realmente a ajudar as grandes corporações, né? Ela é uma startup que a gente tem investida dentro do nosso veículo aqui, que é a Leonora Ventures. Ela é voltada a ajudar realmente empresas na parte de ESG.
né? Então é muito interessante o processo deles, eles ajudam a captar indicadores, fazer toda a parte ali de sustentabilidade dentro das organizações. Então é possível, sempre é possível. Eu brinco que tirando o core business, realmente qualquer área é possível fazer inovação aberta. No core business a gente tem que fazer inovação fechada, mas em qualquer área é possível. Muito bem, pessoal, a conversa vai rendendo aqui, a gente precisa fazer agora só um rápido intervalo e a gente já volta com os nossos quadros especiais. Então você que está em casa, não sai daí, é um minutinho só e a gente já volta. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Obrigado por acompanhar esse recado. Vamos direto aos nossos quadros especiais e logo depois do intervalo a gente sempre começa com ele, o nosso Contraponto. Bem, nesse quadro, explicando bem para o Bruno o que vai acontecer agora. Esse quadro é o terror das assessorias, porque é o quadro que a gente não roteiriza, né? Então, nesse momento, a Rita, nossa jornalista convidada, assume o controle aqui para fazer qualquer pergunta que ela quiser. Eu não sei o que vem por aí. A única regra que eu imponho nesse momento é, Rita, deixa o nosso entrevistado vivo, porque eu preciso continuar o programa depois, tá bom? Então, o tempo é seu, Rita. Vamos lá. Ô Bruno, conta um pouquinho para mim. Quando você fala, né, do ecossistema aí que você vai até a empresa, faz um mapeamento, como é que esse ciclo funciona? Você fica lá dentro, você acompanha o dia a dia da empresa? Como é que é na prática, assim, esse time? É um ciclo de quantos dias, quanto período? Eu imagino que seja bem variado, mas... digamos assim, você é um grande observador ali e as pessoas estão abertas para receber também? Ou tem alguma, sabe, aquele olhar de canto ali, ó, lá vem ele querendo colocar pitaco aqui dentro da empresa? Bem, primeiramente, a gente vai com o intuito realmente de observar, como tu pontuou muito bem. A gente vai para entender o processo, a gente vai para ser... Geralmente quem contrata a Origin, quem contrata os nossos serviços é sempre a diretoria ou o presidente da organização, né, da corporação. Então ele já vem com um intuito muito bem definido. Não, eu quero já investir, eu quero definir a inovação por completo. Então tudo isso a gente já tem meio que mapeado quando a gente vai até a corporação, né? Mas depois tem um segundo passo, que é sensibilizar quem está abaixo do presidente, né? Então a gente vai até as empresas, a gente vai até as organizações. Isso pode demorar, quando é mais perto, né, a empresa é um pouco mais perto da nossa sede, a gente vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, ali num período basicamente de 3 meses. Quando é um pouco mais longe, a gente precisa fazer uma viagem um pouco mais extensa, a gente vai e fica 1 semana, 2 semanas inteiras dentro da empresa para a gente conseguir mapear todo o processo. Mas a gente mapeia tudo, olha todas as oportunidades. A gente estava até no ano passado num grupo que tem 2 indústrias, né? Um grupo aqui de Santa Catarina. A gente foi nas 2 indústrias, foi na sede da holding, então a gente olha, observa. Num primeiro momento sempre tem esses olhares, né? É normal. O pessoal ele tem essa
visão, né, que a inovação vem para roubar o meu emprego. Muito pelo contrário, a gente não vem para roubar o emprego de ninguém, a gente não vem para fazer layoff, para fazer demissão em massa, muito pelo contrário. A gente vem para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores dentro das organizações. Né? É muito simples, quando a gente começa a fazer com que ele se qualifique mais, que o colaborador ele possa produzir mais, ele vai ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro, ele vai ter a oportunidade de ser promovido, ele vai ter um bônus melhor. Tudo isso a gente faz com que o colaborador entenda dentro do nosso processo também. Né? Então, e aí, claro, né, quando ele começa a entender que realmente ele pode ganhar com a inovação, ganhar com os nossos trabalhos, ganhar com o nosso serviço, ele começa a se abrir, ele começa a falar, ele começa a reclamar, né? Porque ele começa a entender que a gente está ali para ajudar o dia a dia de trabalho dele. E aí é muito engraçado, né? A gente tem ali uma fase que a gente quer ouvir tudo que tem de problema dentro da empresa. Né? E a gente fala isso para o diretor, né? Para a presidência da empresa. Eu vou perguntar, pode ser que seja um pouco que eu vou mapear, pode ser que tu não goste muito, né? Mas eu vou ter que te mostrar realmente o que o pessoal não está gostando dentro da tua organização e eu vou falar onde eu posso te ajudar. E aí, assim, é muito engraçado, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, o pessoal começa a reclamar de realmente tudo, né? E aí a gente já recebeu até, brincando, assim, né? A gente olha agora e vê, não, realmente, como é que eu vou ajudar essa questão? Mas até problema de refeitório, então, o pessoal reclamando. Então, realmente, eles começam a ter a visão de que a gente vem para ajudar, que a gente vem para melhorar, que a gente vem para potencializar o seu próprio trabalho e, consequentemente, de toda a organização. E aí, claro, o pessoal começa a entender que a gente vem para auxiliar e fazer com que eles cresçam nas suas carreiras. E na prática, é possível mostrar ali em números, em dados, o quanto para o diretor, para a diretoria, né, executiva aí da empresa, o quanto eles vão economizar com determinada inovação? Pela observação, pelo mapeamento que vocês fazem, eu não sei como é que vocês pontuam ali, né, aquela solução de problema com uma inovação, com uma contratação, e colocar na ponta do lápis até para ser vendável, né, a consultoria, o negócio do ecossistema de inovação. Como é que você seduz, digamos assim, né, o CEO da empresa? Sim, como eu falei, né, cada empresa ela tem a sua estratégia, né, tem a estratégia realmente de investimentos, que ela quer fatias de bolo de várias startups, e aí isso realmente vai trazer com que seja um bolo bem grande lá na frente, que ela possa no futuro ganhar dinheiro com isso é uma oportunidade. Tem as oportunidades de inovação, eu falo brincando, né, que existem dois ROIs, tem o retorno sobre a inovação e o retorno sobre o investimento. Esse investimento é o que eu falei primeiro, né, então, de a gente ter várias startups dentro de um portfólio que foi de investimento, que a gente trouxe para se aproximar dentro do nosso programa, dentro do nosso ecossistema e que a gente faça com que essas startups cresçam. Um segundo momento é realmente esse retorno de eficiência, de melhoria, de retenção de colaborador. Né? A gente hoje vive um problema muito grande de falta de mão de obra qualificada em diversos setores. Então, de vez em quando, a gente está perdendo colaborador dentro das empresas porque a gente não é um ambiente inovador, que o trabalho e a valorização do colaborador não é tão latente, né? Então a gente acaba conseguindo medir todas essas questões e claro, né, o retorno direto ali, né, em algumas soluções, enquanto que eu vou conseguir economizar com alguma solução que eu estou implementando dentro da empresa. Mas são diversos indicadores que a gente pode se trabalhar dentro de cada organização, claro, dependendo da sua realidade, dependendo da sua visão e dependendo da sua necessidade. Muito bem, muito bem. Ótima participação, ótimas respostas, né? A gente tem outros quadros também que envolvem mais outros tipos de perguntas. Então, vamos para esse próximo. Fora da zona. Aqui, Bruno, é uma pergunta simples, rápida e curta, né? Você tem falado bastante sobre a inovação, as empresas, você deu vários cenários diferentes aqui, o que me faz pensar que você é um cara que está imerso no trabalho, assim, de diversas formas, e você pensa nos seus clientes e cada um com uma demanda diferente, e eu imagino que isso consome bastante, né?
Agora, o que você faz para se desconectar desse universo? Quando você precisa recarregar suas baterias ali, suas energias, o que você faz? Como que você se prepara para encarar isso tudo, né? Bem, hoje em dia eu brinco, né, que eu sou um pouco fora da caixa em algumas coisas. Eu sou torcedor do Figueirense, então todo final de semana estou vendo o jogo do Figueira. Estamos num sofrimento grande aí nos últimos meses, nos últimos anos, mas esperamos que melhore. Então, poder encontrar os amigos no estádio sempre é muito, muito interessante. Também sou casado, então gosto de sair para jantar com a minha esposa, encontrar a família, sempre uma coisa mais tranquila, né? Então, são essas coisas. Ultimamente não posso fazer muito esporte, acabei machucando meu ombro, então estou um pouco sedentário nessa parte, mas eu joguei basquete, então até meus 18 anos, então Olha que legal. era uma coisa que eu gostava bastante também, então era uma coisa que realmente hoje em dia me faz um pouco de falta não poder jogar, mas sempre estar podendo competir, podendo jogar outros esportes. Então são essas coisas, pequenas coisas no dia a dia, mas que a gente acaba valorizando bastante por conta, como tu falou, nessa vida corrida, tá sempre pensando em trabalho, e quando a gente tem um tempinho para poder pensar nisso tudo, é bem importante poder valorizar todas essas questões. Legal, sabe que eu caí numa cilada recentemente já tem um tempinho, né? Que é assim, eu tava meio sem criatividade para discutir e decidir o que eu vou fazer no meu tempo livre, o que eu vou fazer. Eu decidi então que todo o meu tempo livre eu ia dedicar à agenda da minha mulher. Só que eu pensava que ela ia ter uma agenda mais tranquila, assim, mas cara, a cada final de semana, a cada noite, a cada coisa, ela tem uma agenda de atividades tão exóticas e diferentes que uma hora eu tô preso numa balada à noite no centro de São Paulo, no outro dia eu tô numa exposição, no outro dia eu tô numa viagem no meio da Amazônia, enfim, eu tô... Então eu vou te recomendar o seguinte, se sua esposa é mais tranquila, aí você pode seguir esse conselho. Agora, se ela é como a minha, pensa numa agenda sua, né? Tá bom, vou levar esse conselho. Pra você. Mulher tranquila é difícil, hein? É difícil, né, Rita? Quando você falou assim, eu tava pensando o que eu ia fazer no meu tempo livre, eu falei, meu Deus, eu não consigo nem parar pra pensar, porque eu não tenho tempo livre. A gente só vai encaixando na agenda, né? Não, mas é aquilo, a gente tem que inovar até na agenda de lazer, né? Também tem espaço para inovação ali, né? Ô Bruno, um outro quadro que nós temos... Decisões críticas. É o Decisões Críticas. E esse quadro eu queria trazer também de uma maneira simples que você possa responder, que é assim, imagino que no decorrer, no desenvolvimento desse projeto, da própria empresa, né, você deve ter encontrado algum momento que foi mais difícil, que você precisou tomar uma decisão que trouxe um impacto e talvez mudou o rumo para onde você estava seguindo como empresário até, né? Você consegue compartilhar uma experiência com a gente, assim, de um momento difícil e qual foi a decisão que foi tomada, o impacto que essa decisão causou? Bem, são diversos, né, na vida de empresário, ali na vida de empreendedor, a gente tem diversas decisões que precisam ser tomadas, que muitas vezes não impactam somente a nossa vida ou a nossa empresa, mas a vida de terceiros, né? Então, muitas vezes a gente acaba assumindo algumas operações que não estão andando muito bem, né? E a gente precisa fazer algumas mudanças de rota e, consequentemente, a gente tem que avaliar pessoas e algumas vezes a gente toma a decisão de demiti-las, então isso é um pouco chato, é um pouco complicado, mas a gente sempre faz pensando na saúde das organizações, pensando na saúde das operações que a gente está assumindo, pensando na saúde da nossa própria empresa, né, e de todas as pessoas que a gente acaba sendo responsável. Então, são decisões que a gente acaba tomando muitas vezes de forma que é chato, é triste, a gente acaba não querendo tomar essas decisões, mas precisam ser tomadas, né, pelo bem de todo o negócio. Porque se não for agora, vai ser daqui a 2, 3 meses, quando a empresa fechar, né, toda aquela área. Então, são realmente coisas que a gente acaba fazendo para ajustar a rota, para melhorar a organização, para aumentar a eficiência. Então, são esse tipo de decisão que acaba aparecendo no dia a dia, que eu acho que é o pior do nosso trabalho, porque acaba que
não impacta somente a minha empresa ou a empresa do terceiro, do nosso cliente, acaba impactando a vida de pessoas, que isso é mais complicado, né? E, enfim, né, mas decisões um pouco mais leves, a gente tem muito aqui de investir ou não investir em startups, startups que já estão investidas, que não estão performando, como que a gente vai fazer, se a gente vai tirar do portfólio, como que a gente vai, quando a gente vende ou quando a gente não vende uma startup também, né, são esses tipos de decisão que vão maximizar o resultado para o meu cliente, que é o mais importante no final do dia também. Selo é de verdade. Legal. Sabe que durante essa conversa, tivemos um espectador aqui que ficou atento a tudo que a gente falou, né? E ele vai fazendo a checagem em tempo real daquilo que a gente conversou ao longo do programa. Então, nesse momento, eu queria chamar o Ed para o nosso selo é de verdade. O que acontece, Bruno? Ele vai atestar se o que a gente conversou tá certo. Ele confirmou os dados aí, vamos ver se tá tudo certo. Ed, essa conversa aqui foi de verdade? Temos o selo é de verdade? Como é que é? Bom, primeiramente, eu acho que o maior legado que fica aqui dessa conversa é o quanto ela é útil em desmistificar a inovação, né? Em tirar daquele elitismo intelectual e trazer realmente para o cotidiano das pessoas. Você abordou aqui hoje, de maneira muito leve, Bruno, alguns assuntos que têm a ver com esse universo, né, da inovação. Então, apenas para citar alguns dos termos que você utilizou aqui, né? A inovação também passa por cultura organizacional, pela aproximação entre empresas, universidades, pelos ecossistemas de empreendedorismo, pela transformação digital, inovação aberta e por práticas sustentáveis que realmente geram um impacto social, né? E os dados foram checados, foram validados, o selo é de verdade, está garantido. E eu fiquei aqui me coçando o período da gravação inteira, porque eu me peguei pensando, né? Nesse processo, muitas vezes que você passa de implementar eficiência nas organizações, muita coisa pode acontecer, né? Tem coisas que de fato já começam a dar certo ali. Você até comentou aqui que às vezes passa por decisões difíceis, como ter que demitir pessoas. Mas eu fiquei pensando realmente, se dentro desse processo, alguma vez você já percebeu que o desafio não era realmente mudar um negócio, e sim convencer as pessoas a mudarem, se o fator humano realmente ainda é uma barreira para a inovação. Com certeza. É o principal fator, na realidade, né? A gente fala muito de processo, a gente fala muito de startup, a gente fala muito mas no final do dia, tudo se baseia em pessoas, né? Então, tudo que a gente vai falar, se a gente não conseguir tocar o coração das pessoas, né? Se a gente não conseguir fazer um aculturamento muito bom, se a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam a necessidade desse projeto, no fim do dia morrem, né? Se a gente não conseguir fazer com que elas entendam o porquê que a gente está começando a fazer todos esses movimentos, por que a gente está investindo em startup, por que a gente está trazendo startup para se conectar dentro da empresa, porque tem um maluco, né, de vez em quando ali do lado dela, entendendo tudo que ela faz, mapeando todo o processo que ela trabalha, a gente acaba não conseguindo fazer com que o negócio e o projeto ele prospere, que o projeto funcione da maneira correta, né? Então, no final do dia é tudo sobre pessoas. No final do dia é tudo sobre poder ter o poder de encantar essas pessoas para que elas entendam aquilo que a gente está querendo fazer e ser o mais transparente com elas, ser o mais transparente com aquilo que a gente está disposto a trabalhar e fazer com que seja proveitoso para a pessoa no seu ambiente de trabalho e também para que seja proveitoso para a sua carreira no futuro. Muito bom, muito legal. Obrigado, Ed, pela participação. Entrevista Reversa. O tempo corre e a gente precisa caminhar para o encerramento desse programa, então eu gostaria de trazer só o nosso último quadro aqui, depois a gente já começa a se despedir, tá? O nosso último quadro é para trazer um pouco mais de inovação, já que a vida do Bruno não tem tanta inovação, vou trazer mais uma inovação para a vida dele. Ô, Bruno, você vai ser jornalista por 2 minutos aqui, né? O que a gente faz? No final do programa a gente faz a entrevista reversa, que é o momento em que
A Rita e eu precisamos responder uma pergunta sua, até para ver se a gente entendeu o assunto que você domina. Então, se você pudesse nos fazer qualquer pergunta, que pergunta você faria? E se sua pergunta for difícil, você direciona ela para Rita. Se a pergunta for fácil, para mim. Combinado? A gente responde junto. Bem, eu queria entender, na visão de vocês, né, o que vocês entendem por inovação, né, de forma geral, né, o que vocês entendem de tudo isso que a gente acabou conversando no dia de hoje, o que vocês entendem que é o mais importante para a inovação acontecer, né, dentro das organizações. Aí, Rita, você que transita por vários setores, quer tentar responder essa? Bora, vamos lá. Olha, para mim a inovação, ela tem que ser útil. A princípio, né, a priori, ela tem que trazer uma utilidade, seja como você disse, né, o que a empresa busca. Mas a primeira coisa, claro, a empresa busca maior produtividade, reter talentos, mas ela tem que ser útil. É isso. Não é fazer alguma coisa, sei lá, inventar. Eu acho que o conceito é outro, né? A inovação é diferente, para mim, é diferente de invenção. A inovação, ela precisa ter aquela conexão com o que já se faz, mas se você fizer de uma forma diferente, você vai melhorar, você vai facilitar. Então, trazer uma facilidade, uma praticidade aí para o dia a dia, não só das empresas, mas eu fico pensando em casa, como dona de casa, né? O que eu estou inovando ali, seja na hora de cozinhar, ou seja na hora de fazer alguma coisa mais rápida, porque eu preciso correr contra o tempo para alguma coisa. Inovação está no nosso dia a dia. Para mim, assim, é esse o conceito. Nossa, Rita, que resposta boa, né? Que resposta boa. Eu não sei nem se eu consigo acrescentar alguma coisa depois do que a Rita falou, mas eu vou tentar. Tá? Eu penso que inovação também é você, talvez, rever processos e simplificá-los, né? Para tirar melhor proveito deles. Eu uso como exemplo aqui o ABC do ABC. Nós somos uma empresa, não de jornalismo originalmente, nós somos uma empresa de tecnologia, né? E aí a tecnologia nos possibilita fazer jornalismo. Então, o tempo todo a gente está olhando o que há de mais novo no mercado para que a gente possa melhorar a forma de fazer jornalismo. Fazer mais rápido, fazer com melhor qualidade, fazer com mais profundidade, usando as novas ferramentas. E aí eu não falo só de IA, a gente está falando de servidores, a gente está falando de toda a construção por trás de um portal de notícias, né? E aí não somente isso também, é material humano, é olhar o que está dando certo, o que não está dando certo, a alteração de funções, de pequenas tarefas, e aos poucos você vai inovando no processo e trazendo uma solução mais bem definida, né? O processo de construção da nossa notícia fica mais interessante. E só para dar um exemplo, a gente fez uma pequena mudança, assim, bem simples na forma como nós enxergávamos a rede social, e de repente a gente começou a crescer exponencialmente, assim, o algoritmo entendeu, na verdade a gente entendeu o que o algoritmo precisava, trouxemos uma pequena inovação para essa área e de repente a gente começou a conquistar mercado com ele, né? Então acho que a inovação para nós, nossa área aqui da comunicação, do jornalismo, está seguindo dessa forma. Bruno, respondemos? Muito bom, até ia complementar que essa sua questão, né, de nós não somos uma empresa de comunicação, mas sim uma empresa de tecnologia. Uns anos atrás, a Domino's, a pizzaria, fez essa mudança. Eles não são mais uma empresa, não são mais uma pizzaria, né? Eles são uma empresa de tecnologia que entrega pizzas, né? Então é muito legal ver essa abordagem também em outros tipos de negócio. Legal, muito bem. Essa foi a nossa conversa sobre inovação. E espero que você que está em casa tenha captado bem esse conteúdo e tenha entendido que inovação está dentro da sua própria vida, seja no seu trabalho, seja na sua vida particular ou nos projetos futuros que você tem aí. E nós temos aqui o Bruno e a empresa pronta para poder atender. Se você hoje é um empresário e está buscando formas de melhorar a transformação digital da sua empresa, temos essa indicação aqui para você, podemos aproximá-los, né? Mas existem N formas de se fazer, né? Comece com o básico, e aí do básico você vai crescendo e trazendo inovação para dentro do seu ambiente.
doméstico, empresarial, de negócios, enfim. Queria me despedir aqui do Bruno. Bruno, muito obrigado pela participação. Foi uma conversa muito rica. E eu acho que a gente sai daqui com grandes lições, né? Grandes lições aprendidas. Então, queria dar mais um minutinho assim para você se despedir, falar onde o pessoal encontra a empresa, onde o pessoal te encontra nas redes sociais, enfim. Pode se despedir do pessoal aí à vontade. Bem, primeiramente agradecer o convite. Foi uma conversa muito boa, muito leve, muito bacana com vocês dois, com o Ed também. E pode me procurar no LinkedIn, acabo utilizando mais a rede profissional, Bruno Bica, BICCA, e sempre estou ali postando algumas pílulas sobre nosso dia a dia aqui dentro da Origin. Procurar sobre a Origin também, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, nosso site é origininovação.com.br, e prazer conversar com a ABC. Acho que acabei não falando, também sou um dos conselheiros ali da CPL aí do ABC de inovação, então sempre estou em contato, sempre estou por aí, e prazer conversar com todos. E quando estiver por aqui, a gente tem que marcar tomar um café, um almoço, vai ser importante. Vamos conversar. Rita, obrigado pela participação, você é o nosso anjo da guarda, né? Então pode se despedir do pessoal, falar onde o pessoal encontra o seu trabalho, te segue, enfim, o tempo é seu. Eu adorei participar, sim, aprendi bastante com o Bruno aí sobre inovação, sobre os ecossistemas. Acabei de seguir você, viu, Bruno? Eu tô aqui, ó, já me conectei com você no LinkedIn também, e simbora. Eu acho que é isso, Thiago, eu também tô, né, nas redes sociais com Rita Santos, e a parte de assessoria de imprensa, né, tenho atendido clientes da construção civil, de logística, trabalhos voluntários, agora como coautora, né, do livro Protagonistas, e vamos embora. Quem quiser falar comigo, pede para o Thiago. O Thiago passa o meu contato e tá fácil de... É isso aí, pessoal. Entre em contato com a gente no e-mail contato@bcdoabc.com.br, manda suas perguntas. Quer falar com a Rita, quer falar com o Bruno, quer entender mais, aprofundar perguntas, enfim. Entre em contato conosco, a gente faz esse meio de campo e traz a melhor resposta para você. Não se esqueça, semana que vem temos mais uma conversa, outro assunto interessante, e nos discute, né? Aquela regra básica que a gente precisa deixar aqui para quem acompanha essas mídias sociais, o ambiente digital: curtidas, seguir, avaliar 5 estrelas, enfim, aquela regra que você sabe o que tem que fazer em cada plataforma. Faça isso, por favor, para que essa história chegue a mais pessoas. E com isso eu me despeço também. Eu sou o Thiago Quirino e foi um prazer poder trocar essa ideia com esses dois gigantes aqui do meu lado. Até a próxima semana, a gente se vê lá. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidada: Rita Santos. Entrevistado: Bruno Bica. Edição de áudio e vídeo: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Esse programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.